Olá pessoal, tudo bom? Muito bom estar de novo aqui com vocês e agora para falar sobre os livros que eu li além da Bíblia. Eu gosto desse tema além da Bíblia porque uma leitura acessória faz muito bem para a alma, para o espírito. A gente lê coisas a respeito da Bíblia e lê coisas além da Bíblia. Esse ano eu acabei me empolgando e terminei meu plano de leitura anual da Bíblia em setembro. E depois fiquei relendo algumas coisas, mas eu sempre tive e tenho tido cada vez mais o hábito de ler romances ou coisas que são clássicas, porque eu acho que enriquecem não só o nosso repertório, como também, acreditem, enriquece a alma. E o meu objetivo aqui hoje com vocês é, depois de ter lido a Bíblia, então, falar com vocês sobre os livros que li. Comecei o ano lendo Tolstói, esse livrinho pequeno aqui, A Morte de Ivan Ilitch. Ele é bem fininho, tem 70 e poucas páginas, mas é algo tão precioso a respeito do tipo de vida que a gente escolhe viver. E eu indiquei esse livro para várias pessoas ao longo do ano, algumas pessoas leram, gostaram, e fala sobre esse cidadão que se torna um funcionário público e que vive uma vida ordinária, mas que aí coisas acontecem, como o próprio nome do livro, né, já dá o spoiler logo na capa, ele vem a morrer no final do livro. Mas até lá, a forma como a vida dele se desenrola e mostra para nós assim a tragédia existencial, que na verdade acaba mostrando isso sem spoiler algum, como é possível morrer antes da morte. E a forma como Tolstói escreve é absolutamente preciosa. Então, esse é um livrinho que me fez muito bem e eu pretendo relê-lo novamente agora em 2024. Depois eu encarei esse tijolão aqui, é um clássico também do Dostoiévski, é um dos primeiros livros da sua segunda fase, depois que ele volta do exílio da Sibéria. E esse é o único livro do Dostoiévski que tem um caráter, como eles chamam, panfletário. Ele está defendendo um tema aqui. Ele era muito envolvido com a política do seu tempo, ele era dono de uma revista, ele publicava editoriais dessa revista, ou seja, as opiniões sobre a literatura, os acontecimentos políticos. E nesse livro aqui ele fala, né, Os Demônios, sobre um grupo muito que se tornou famoso ali no século XIX na Rússia, chamados nihilistas. Né? O nihilista é uma corrente filosófica, mas aqui tem um peso um pouco mais político, além do filosófico, que é baseado num caso real de um assassinato que teve por um grupo de nihilistas que diziam que a sociedade só teria jeito se você causasse um caos, destruísse as estruturas maiores, né, basilares da sociedade, como a família, a igreja, as estruturas morais, e através da violência, de uma espécie de anarquia, você criasse um caos, para que então, no meio desse caos, o governo tirano, obviamente, de um grupo pequeno de pessoas, de maneira totalitária, seria imposto na sociedade com o intuito de melhorar a vida. Agora, como um bom Dostoiévski, né? É um livro muito bem escrito, eu fiz várias marcações, é um livro que te leva realmente a pensar muito sobre o governo, sobre o estilo de vida que nós vemos na nossa sociedade. Deixa eu continuar com o que mais eu li do Dostoiévski, tá certo? Que eu acho que vai valer muito a pena. Bem, do Dostoiévski eu li também O Duplo. Esse sim, esse daqui é um livro bem do princípio da sua carreira literária, e ele começa abordando um tema aqui que vai ser presente na grande maioria dos seus escritos, né? Um personagem que tem um duplo de si mesmo. Você vai ver esse escrito aqui, que é bem mais antigo do que o clássico dele, chamado Crime e Castigo, que eu li ano passado. Você vai ver aqui um ensaio, quase que uma gestação daquele personagem do Crime e Castigo. Por que eu gostei muito desse texto? Porque isso me lembrou, gente, Romanos capítulo 7, está aqui, por isso que eu digo, a gente lê a Bíblia e todas as outras literaturas, né, elas são revistas e analisadas a partir do texto sagrado. Romanos capítulo 7 fala sobre uma espécie de duplo, quando o apóstolo Paulo diz que o bem que ele quer fazer, ele acaba não conseguindo fazer, e o mal que ele repudia, no final do dia é esse que ele acaba fazendo, e ele termina dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo esta morte? Só que aqui ele faz de uma maneira assim magistral, colocando de fato um personagem que tem um duplo de si mesmo na história. Mas você não entende isso logo no início. É muito bem feito e é uma paranoia esquizofrênica mesmo. Muito interessante. Eu gostei demais. Esse livro não foi muito bem recebido na crítica, como eu li a respeito, mas para mim valeu muito essa leitura. Eu li esse livro aqui em março desse ano. Depois, gente, em dezembro, agora no início do mês, eu li esse. A Aldeia de Stepantikovo e os seus habitantes. É um romance. Esse foi o primeiro livro escrito no retorno dele do exílio da Sibéria, mas ele não é um livro pesado como viriam a ser os livros da sua segunda fase. Esse é um livro praticamente de comédia. Uma coisa muito rica desse livro aqui é que aqui é onde ele cria um famoso personagem chamado Foma Fomitch.
E esse personagem dele, você começa a lembrar de vários personagens de filme e de outras histórias que com certeza roteiristas se basearam no personagem Fomá do Dostoiévski. Então é uma literatura pouquíssimo conhecida dele, mas também muito bem feito. Bem, ainda falando de Dostoiévski, eu abracei esse desafio aqui, gente. São 1.200 páginas quase, escrito pelo Joseph Frank. É uma biografia do próprio Dostoiévski. Agora, o que é mais impressionante é que essas 1.200 páginas, elas são um condensado de 4 volumes imensos que esse camarada escreveu sobre Dostoiévski. Foi muito rica para a minha leitura, vocês podem ver aqui pelo tanto de marcação. Mostrou de fato esse homem, esse gênio por trás da pena. E quem foi então o Dostoiévski? Ele foi um homem que sofreu. Foi um homem que fez escolhas erradas, outras certas. Sofreu muito da sua doença epilepsia, sofreu muito de um vício no jogo, vivia apertado financeiramente, vivia pedindo empréstimos, vivia mesmo numa condição muito ruim, mas em nenhum momento deixou de honrar os seus compromissos, escrevia literalmente para sobreviver, e cada livro dele vem assim de maneira visceral lá de dentro, sabe? Aqui conta bem como foi a história dele ter sido preso porque se envolveu num grupo de suposta conspiração contra o governo russo. Depois, a sua prisão, que resultou numa condenação à morte por fuzilamento, foi revertida no exílio na Sibéria, e ele fala bastante sobre como esse momento marcou a vida dele, o que aconteceu no exílio na Sibéria e depois a vida dele de volta a São Petersburgo e Moscou. Mas fica para mim essa lição: o homem por trás do gênio e do mito. Um homem como eu e você, cheio de erros e acertos, cheio de péssimas escolhas, mas alguém que indiscutivelmente deixou um legado na história da literatura como um dos maiores, se não o maior autor que já existiu. Então, quem topar, quem encarar, vale a pena. É uma vida interessante para ser biografada e então lida. Eu li esse livro ao longo de abril e maio desse ano, mas foi uma leitura gostosa, fácil, e eu indico para quem quiser. Em fevereiro, eu resolvi me aventurar pelos clássicos, né? Esse livro aqui, que é A Odisseia, de Homero, ele é o segundo, né, de 2 super importantes livros escritos por esse grego chamado Homero. O primeiro é a Ilíada e o segundo é a Odisseia. A Ilíada fala das guerras de Troia e a Odisseia fala do retorno de Odisseu, ou Ulisses, para a sua casa, para os braços de sua esposa Penélope. Bem, confesso para vocês que no início, não sei se dá para você ver aqui, ele é todo dividido em versos. No início a leitura foi muito difícil, eu achei que eu não fosse conseguir ler. Mas, surpreendentemente, de repente a leitura começa a fluir. E são, obviamente, versos difíceis, algumas palavras que tem que parar e ir lá no dicionário e tal. Mas, gente, o que me manteve preso aqui é porque, assim, isso aqui, tanto a Odisseia quanto a Ilíada, são textos do século VIII a.C. e eles inauguram o que se chama de literatura ocidental, né? A forma de narrar um episódio com a figura de um herói que passa por uma batalha, que roda o mundo, que vence outras batalhas e que chega em casa para salvar a sua princesa ou se juntar à sua esposa. É o que acontece aqui. Então, uma leitura clássica, difícil, mas um pouquinho depois de iniciado para o fim, se tornou extremamente prazerosa, e um dos projetos, talvez, para esse ano é ler a primeira parte, a Ilíada, tá certo? Muito da mitologia grega, a história das sereias e tal, tá aqui, ok? Depois da Odisseia de Homero, eu li esse aqui, ó. O título desse livro, deixa eu ler aqui para você: Ficando Longe do Fato de Já Estar Meio que Longe de Tudo. David Foster Wallace, Ficando Longe do Fato de Já Estar Meio que Longe de Tudo. Aqui é uma série de artigos que Wallace escreveu quando ele trabalhou para uma revista norte-americana que contratava ele para estar presente em algum evento e escrever uma matéria a respeito daquele evento. Olha, tem textos aqui que são impagáveis. O David Foster Wallace, infelizmente, ele sofria de depressão profunda, ele acabou tirando a sua própria vida, mas ele tinha essa personalidade muito única, mas enquanto vivo esteve, ele escreveu coisas muito boas. Ele foi aclamado como uma das grandes revelações, né, da literatura norte-americana do século XX. E aqui ele escreve 3 textos, são vários, mas são 3 que me marcaram. O primeiro é quando ele vai como observador, né, a pedido dessa revista, para uma feira estadual no estado de Illinois, uma State Fair, como eles chamam. Uma feira estadual é como se fosse uma Expocrato aqui no Ceará, aquela feira de exposição agrícola. E ele descreve a figura daquele norte-americano caipira, comendo. Gente, é muito engraçado. Agora, melhor é uma viagem que ele faz num transatlântico, saindo da Flórida, fazendo ali as ilhas do Caribe e voltando. A forma como ele descreve toda a lógica de uma viagem num cruzeiro transatlântico é muito engraçado, muito perspicaz, muito interessante. E um texto que ficou muito famoso dele
é o texto sobre o Federer, tenista, e ele coloca que assistir o Federer jogando tênis é como uma experiência mística, transcendental. Tem um outro texto aqui que é muito bom, que é quando ele discursa como paraninfo na graduação da turma do Kenyon College 2005. O título é Isto é Água. É um discurso muito bom, isso tá na internet, vale a pena. David Foster Wallace, Isto é Água, procura na internet aí. De repente eu deixo até o link aqui, debaixo do link para esse livro, eu vou colocar o link desse artigo. Vale a pena, uma leitura mais rápida do que os outros textos, mas também muito bem humorado e muito bom para a vida, né? Os alunos que ouviram isso na ocasião da sua graduação, com certeza beberam de boas fontes aqui, ok? Pessoal, ainda em março eu li aqui Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Gostei tanto que eu já comprei outros 2 livros dele, estão ali atrás, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, para ler agora em 2024. Aí eu vou confessar uma ignorância aqui para vocês, tá certo? Mesmo em época de escola, eu nunca tinha lido Machado de Assis. E para mim foi uma enorme e gratíssima surpresa me deparar com um brasileiro que escrevesse tão bem, tão bem. Ah, eu já li Dom Casmurro na época da escola. Não tem problema. Pega agora, talvez com mais idade, com mais experiência de vida, faça mais sentido para você. Foi repito, uma grata experiência começar a ler. Em junho, eu me dediquei a 3 obras pequenas e algo mais voltado para a questão de igreja. Eu comecei lendo esse aqui, ó. Não achei ele em meio físico, só em meio eletrônico, Igreja Simples. Aí foi uma forma de eu olhar para o meu labor, né? Eu sou pastor, e me ajudou a pensar em algumas coisas a respeito da gestão da igreja, de como gerir processos, pessoas. Muito bom, algumas críticas, né, a partir da realidade norte-americana que os autores aqui escrevem, mas valeu, foi uma leitura muito válida, assim como Timothy Keller, né, tinha que ser ele. Ganhei de presente esse livretinho aqui que não tem 100 páginas, deixa eu ver, isso aqui tem quantas páginas? 70 e poucas páginas. Como reconquistar o Ocidente para Cristo. 6 pontos fundamentais sobre missões no mundo de hoje. Isso aqui deve ter sido, pelo que eu conheço do Keller, isso deve ter sido um artigo despretensioso que ele escreveu, mas como sempre, a pena do sujeito era muito boa e ele é muito didático. Esse livrinho é um tremendo desafio para quem quer viver algum tipo de espiritualidade relevante em pleno século XXI no mundo ocidental onde nós vivemos. Depois li esse aqui, Viver Apaixonadamente com Kierkegaard. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard quis me aprofundar um pouco na filosofia dele. Confesso que esperava mais, tá? Deste livro aqui da editora Vozes Nobilis. Esperava mais, achei o texto um pouco repetitivo, mas isso me despertou a curiosidade para ir atrás do material do próprio Kierkegaard. E a partir desse livro, eu fui atrás em muitos sites, em muitos lugares onde eu lia outras interpretações da sua obra. É um filósofo difícil, como a grande maioria, mas tem muita coisa boa escrita a respeito dele, então valeu a pena pelo estímulo, ok? No mês de julho e agosto, eu dei uma diminuída no ritmo e peguei um livro, assim, que foi um soco na boca do estômago aqui, José Saramago, O Evangelho segundo Jesus Cristo. Esse é um livro que eu não indico, tá, gente? Por quê? Não é porque não seja bom, Saramago é Saramago, né? Mas é porque o Saramago, ele explora muito, né? Ele dá asas à imaginação a uma pesquisa a respeito do Jesus histórico. É o mesmo que faz aqui o Reza Aslan, quando ele escreve O Zelota, né, a vida e a época do Jesus de Nazaré. Esse aqui eu nem li ainda, pretendo ler eventualmente, ganhei de presente. Mas esses escritos e muitos outros textos que tentam fazer uma avaliação da vida de Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, né? O caso do Saramago aqui, como ele está escrevendo um romance, ele dá asas à imaginação sobre o homem Jesus. E eu li, eu fui até o final, porque eu queria conhecer a obra, mas eu confesso, assim, ele abusa demais da humanidade de Cristo. E acaba que, se eu não me engano, ele se declarava ateu, e acaba que ele pinta, né, um Jesus, homem, que se dizia Deus, mas que estava muito mais para um lunático do que, de fato, para a encarnação do Deus vivo. No final desse livro, né, e a apresentação dessa humanidade de Jesus, eu confesso que eu também cheguei à conclusão de que se Jesus foi minimamente parecido com o que está aqui, então também eu não creria que ele fosse Deus, tá? Mas foi uma leitura interessante, difícil, um desafio para mim, mas cheguei até o final aqui, José Saramago. Em setembro e outubro, aí, gente, eu vou colocar agora um dos pontos altos do meu ano literário, tá? Setembro e outubro eu li Guerra e Paz, do Tolstói. São 2 volumes imensos cada um. Começa aqui no branquinho e termina no preto. Há muito tempo que eu queria ler, cada um deles deve ter umas 700 páginas, e fala das guerras napoleônicas durante a invasão da Rússia, século XIX. É romanceado, obviamente, o livro fica indo e vindo nos períodos de batalha e na história da aristocracia russa,
do século XIX. O Joseph Frank, esse aqui, que escreve sobre o Dostoiévski, ele faz uma observação interessante, estabelecendo uma diferença entre o Dostoiévski e o Lev ou Leon Tolstói. Ele diz que é como se o Dostoiévski escrevesse sobre a fatia pobre e miserável, tanto financeira como existencialmente, da Rússia, tá? E o Tolstói, ao contrário, ele escreve sobre a aristocracia da Rússia. Agora, ambos fazem os seus escritos obras-primas. Gente, esse livro aqui, eu vou dizer, apesar de ser grande e tal, não se impressione, porque é uma leitura tão gostosa e tão bem escrito, a forma como ele pinta o amor aqui entre dois dos personagens, é um negócio assim tão bonito, tão profundo, tão rico e preciso dos detalhes da alma humana. Assim, eu pretendo ler bem mais coisas do Tolstói, inclusive um deles está ali em cima na minha prateleira, que é o Ana Karenina, já tem filme famoso, etc. Mas assim, é porque realmente a escrita do camarada aqui vale a pena, tá? Ele era um místico cristão do cristianismo ortodoxo russo, e você percebe muito do cristianismo aqui dentro, assim como o Dostoiévski faz também, usa e abusa. O Dostoiévski, porém, ele busca mais os temas filosóficos que o cristianismo levanta, né, para o sentido da vida, para a existência ou não de Deus. Muito interessante. O Tolstói, ele parte do pressuposto que os seus personagens são cristãos ortodoxos e aí os dilemas da sua vida ética, moral, etc., estão sempre presentes aqui, essa questão da sua espiritualidade. Agora, para quem tiver, né, vamos dizer aqui, tutano, paciência, disposição, essa é uma leitura que faz bem para a alma. O romance em si é muito rico e eu quero indicar grandemente você começar, quem sabe, você começa aqui, ó, com A Morte do Ivan Ilitch, que tem 70, 80 páginas, você vai se encantar pela pena do camarada. E aí, quem sabe, você pode ler outras coisas que te farão muito bem, ok? Bem, Guerra e Paz foi setembro e outubro. Quando chegou em novembro, eu li um livro que eu há muito tempo já queria ter lido, que era o Correndo com os Cavalos, do Eugene Peterson. Tá? Eu estou mostrando aqui, eu li ele em meio físico mesmo, porque eu levei para emprestar para uma pessoa, não estou com ele aqui. O desafio de uma vida no seu máximo. No seu máximo no sentido de o potencial que você tem para viver na sua vida, uma vida com excelência, uma vida com propósitos. Correndo com os Cavalos é um livro quase que um comentário da obra e da vida do profeta Jeremias. Uma leitura muito bonita, muito rica. O Eugene Peterson, ele foi um pastor cristão, protestante, faleceu alguns anos atrás, mas uma dica que eu deixo aqui para você que se interessa por escritos do cristianismo. Além da Bíblia, um autor que eu indico de olhos fechados para tudo que ele escreveu, chama-se Eugene Peterson. Se você encontrar qualquer coisa dele em qualquer lugar, pode pegar para ler, porque ele não só escrevia muito bem, com muita erudição, foi tradutor bíblico durante muitos anos, foi pastor, então ele tinha erudição, ele tinha conhecimento prático, piedade de vida, e ele tinha algo que poucos autores norte-americanos têm: poesia, sensibilidade poética. Então, isso tudo é o Eugene Peterson, tá certo? Se você não conhece, joga na internet aí para você ver. Tem muita coisa boa, tá, gente? Depois do livro do Peterson, eu li esse aqui do Eduardo Gianetti, economista, filósofo, membro da Academia Brasileira de Letras, O Elogio do Vira-Lata. É um compêndio de textos dele. Eu comprei num evento que eu fui, onde ele era um dos palestrantes. Eu saí da palestra, acabei pegando o que tinha ali à frente. Já li muitas coisas dele, e esse daqui tem uns artigos bem interessantes. Tem um aqui, inclusive, que fala sobre a história do Brasil, a história da formação do povo brasileiro, do jeito de pensar e de ser do povo brasileiro. Muito bom, vale a pena, indico demais esse texto especificamente. A cultura do povo brasileiro no século XXI. Vale a pena ler. Bem, gente, então chegando aqui ao final, né, hoje é o último dia do ano, eu estou lendo aqui no mês de dezembro alguns livros que eu ainda não terminei, mas vou mostrar aqui para vocês. A Mente Parasita, do Gad Saad. Não estou gostando muito ainda não, eu comprei mais empolgado por um podcast que eu ouvi com ele, e ele falando sobre a formação dos nossos pensamentos, como às vezes isso acontece quase como um organismo que recebe um parasita, e como esse parasita causa uma série de disfunções nesse organismo. Ele diz que a mente humana tem essa propensão a receber ideias que acabam se tornando parasitárias e a partir delas condicionam o nosso comportamento. Vou ver onde é que ele vai chegar. Um que eu estou gostando muito é esse do Oliver Sacks, um médico psiquiatra, um antropólogo em Marte. Ele analisa aqui uma série de pessoas com distúrbios psiquiátricos gravíssimos, síndrome de Tourette, outro sujeito com esquizofrenia, e ele analisa esses casos mostrando a incrível capacidade humana de se adaptar a essas disfunções neurológicas. Né? Sempre há um mecanismo de compensação, e acaba que não é apenas um relato médico do mal neurológico, acaba que é um ode a essa capacidade humana de se adaptar mediante as suas dificuldades e limitações, de dar a volta por cima, né? Bem, pessoal, tá aqui
tudo que foi lido, mas eu quero novamente voltar para ela. A Bíblia é sagrada. Tudo isso aqui lido é contraposto na luz das Escrituras. Lendo tudo isso, eu volto a minha mente para cá e faço uma comparação ou um filtro e entendo, por exemplo, o sofrimento da vida do Dostoiévski, a busca de alguns atores pelo Jesus histórico, a análise de um povo e sua sociedade, os filósofos que falaram de Deus, né, os dramas cotidianos de uma aristocracia russa ou seria de qualquer outro lugar. A gente olha para tudo isso e vê como a Bíblia Sagrada explica, nos mostra o porquê o ser humano é do jeito que é, porque ele está nessa eterna busca e o que é que ele precisa encontrar para de fato estar pleno. Então, de tudo que foi lido, eu dei o título de propósito, além da Bíblia. Primeiro, eu leio e deixo a minha mente estar encharcada com a palavra de Deus. Além e depois dela, várias outras coisas vêm para enriquecer, para brilhar a alma da gente, e muitos o fazem mesmo, e são sempre contrapostos à luz da revelação do nosso Deus. Bem, espero que você tenha gostado. Se você chegou aqui até o final desse vídeo é porque você gostou. Então, deixa algum comentário, escreve aí embaixo, tá? Todos os links de todos os livros, tá bom? E artigos que eu citei, tá tudo aí. Obviamente que a ideia não é fazer uma resenha de cada um deles, senão ficaria interminável esse vídeo, muito chato. A ideia é apenas mostrar o que eu me interessei e acabei lendo, mas como isso acrescentou repertório na minha vida e me ajudou a enxergar o mundo com outras vozes me auxiliando. Então fica um estímulo para você. Deus te abençoe, hein?